Olá, pessoal do YouTube, bem-vindos a mais um vídeo. Esse é o segundo vídeo da nossa série sobre as instituições políticas e o funcionamento dos países. Essa série que vai nos ajudar a entender como funcionam as estruturas políticas. Se você perdeu o primeiro vídeo, clique nesse card aqui e assista a primeira e depois volta. Nesse vídeo, vamos falar sobre as formas de Estado, como os estados se organizam. Estados, né, como nós já vimos no outro vídeo, são os países e eles têm dois tipos. Eles podem ser unitários ou federativos. E neste vídeo nós vamos entender cada um deles. Vamos iniciar pela forma de Estado unitário. A forma de Estado unitária é a forma clássica de organização do Estado. Seu modelo centraliza todas as decisões e as normas e as leis são tomadas a partir de uma autoridade central. Países que adotam um modelo unitário, eles possuem uma unidade centralizada que definem as normas e a legislação para todo o território nacional, cabendo às autoridades locais fazer cumprir essa legislação e essas normas definidas na autoridade central. Podemos citar, por exemplo, países que adotam um modelo unitário: Portugal, Espanha e Uruguai. É interessante porque eu não escolhi esses países aleatoriamente. Escolhi eles porque eles têm sistemas de governo diferentes. Aliás, nós vamos falar nessa série sobre os sistemas de governo. Então, se você não é inscrito no canal, já se inscreve para não perder nenhum vídeo. Voltando aos países, Portugal, por exemplo, é um país semipresidencialista que adota um modelo unitário na sua forma de organização do Estado. A Espanha já é uma monarquia parlamentarista que também adota o modelo da forma unitária. E o Uruguai é uma república presidencialista que também adota o modelo unitário na sua forma de organização do Estado. Então, vejam que a forma de Estado não interfere necessariamente no seu sistema de governo, podendo muito bem a forma de Estado trabalhar com diferentes sistemas de governo. A segunda forma de organização do Estado é o modelo federativo. No modelo federativo, temos a sua principal característica, a descentralização do poder, onde as unidades federativas ou as partes que compõem o Estado se unem numa federação que formam o Estado central, o Estado federal. O Brasil, por exemplo, adota o modelo federativo. Nós temos 27 estados, cada estado é uma unidade autônoma dentro da federação da unidade federal, mas somente a unidade federal, ou seja, o Brasil, o Estado brasileiro, ele tem representação internacional. Internamente, a autoridade central, o governo federal, ele conversa com as unidades federativas. As unidades, elas são autônomas entre si, porém elas respeitam o pacto federativo, que formam a federação, que formam o Estado. Este modelo federativo, ele nasce durante o processo de independência dos Estados Unidos, quando as 13 colônias se unem para fazer frente ao poder da Inglaterra e declaram independência. Elas se veem no problema de ter que organizar agora esse Estado que nasce. Então eles formulam um modelo onde cada colônia mantém a sua unidade autônoma de governo, de leis, porém elas em conjunto formam um único país, uma única nação, que fica denominado Estados Unidos da América. Então, diferente do modelo unitário, no federativo não se tem uma autoridade central, as legislações, as normas, elas não são distribuídas automaticamente por todo o território. Cada unidade federativa precisa discutir, adaptar e validar essa legislação em seu território. Então, por exemplo, usando o caso do Brasil, o governo central, o governo federal, ele não pode interferir numa decisão do Amapá, ele não pode interferir numa decisão do Rio Grande do Sul, porque cada unidade federativa tem o seu próprio governo. No nosso caso, chama governador, que é o mesmo nome, por exemplo, dos Estados Unidos. Mas pode ter, por exemplo, países onde se chama presidente de província. Então, o nome em si, ele não é importante. O importante é o modelo do Estado.
Então, quando o Estado é federativo, uma unidade não pode interferir na outra e o governo federal, o governo central, ele não interfere diretamente nas unidades federativas. As unidades são autônomas entre si, porém, juntas elas compõem um Estado maior, que é o Estado federal, o Estado que é organizado no país inteiro. Então, isso ajuda a gente a entender, a compreender melhor como são organizados os países. Muitas das vezes nós vemos um país tomando tal decisão, e em outro país não consegue aplicar tal decisão, pois a questão política ou as questões entre os territórios não permitem. Por exemplo, é muito comum nós vermos nos Estados Unidos, onde um governo de um determinado estado tem uma lei e em outro estado essa lei não existe. E aí o cidadão de um estado ele precisa conhecer a lei do outro estado para ele poder visitar e não ter nenhum tipo de problema, pois no seu estado uma atitude pode ser legal e no estado vizinho a mesma atitude pode ser ilegal e está no mesmo país. Isso é o Estado federativo. Num país unitário, dificilmente teria essa situação, pois a autoridade é central e as normas e legislação valem para todo o território. Quem defende o modelo federativo apoia baseado na tese de que este modelo ele protege melhor o sistema, o regime democrático. Ele impediria, por exemplo, que subisse ao poder um governo totalitário ou que medidas autoritárias fossem tomadas, já que as decisões precisam ser discutidas em cada unidade da federação. Já os defensores do modelo unitário defendem que este modelo ele é mais econômico para os cidadãos, ele é mais prático e as decisões são tomadas de forma mais rápida e são mais fáceis de ser aplicada, já que uma vez tomada a decisão no âmbito nacional, essas decisões não são questionadas a nível local, então já são postas em prática de imediato, já que no modelo federativo você tem que criar diferentes estruturas de governo e burocracias em cada nível da federação. Então você tem uma estrutura para o governo central, uma estrutura para o governo local e para os municípios e assim vai. Já no modelo unitário, você tem a autoridade central que desce as leis, as normas e as autoridades locais se encarregam de fazer cumprir tais normas e leis. Como exemplos de países federalistas, posso citar os Estados Unidos, a Alemanha e a Austrália. E assim como acontece no modelo unitário, a forma de Estado ela não interfere no sistema de governo. Por exemplo, os Estados Unidos são uma república presidencialista, a Alemanha é uma república parlamentarista e a Austrália é uma monarquia parlamentarista. Então nós vemos que diferentes sistemas de governo podem conviver também com o modelo federalista ou com o modelo unitário. Então, voltando, as formas de Estado são duas, o Estado unitário e o Estado federativo, onde o Estado unitário se caracteriza pela sua centralidade, enquanto o modelo federativo se caracteriza pela sua descentralização do poder e das decisões. É isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Não deixe de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo dessa série. Até o próximo, pessoal!